Esta videoapresentação faz parte do curso de Química Online. Videoapresentação de Química Inorgânica. Conceitos básicos de Química. Vamos ver agora dois conceitos fundamentais: corpo e objeto. Podemos chamar de corpo para qualquer porção limitada de qualquer material. Então veja bem, qualquer porção limitada, ou seja, qualquer pedaço de matéria, é um corpo. Mas cuidado, quando o corpo possui uma finalidade específica e foi fabricado pelo homem, passa a ser denominado de objeto. Ele continua sendo um corpo, mas também pode ser chamado de objeto. Neste caso, podemos afirmar que todo objeto ele é um corpo, tá certo? Mas nem todo corpo é um objeto. Por quê? Porque para ser objeto tem que ter sido fabricado pelo homem para uma finalidade específica. Então, nem tudo que é corpo é um objeto. Por exemplo, a madeira é um exemplo de um material, de um tipo de matéria. O tronco de madeira já é um corpo, você pode denominar porque é um pedaço dessa matéria. Já a mesa, a cadeira feita de madeira, já é denominado de corpo. Então, perceba a diferença. O corpo ele foi fabricado para uma determinada utilidade. A mesa, a cadeira, o corpo não. O corpo é apenas um pedaço de matéria. Podemos ver um outro exemplo, por exemplo, ouro. Ouro, ele é um tipo de matéria. Ouro é a matéria. Uma barra de ouro já é um corpo. E a aliança de ouro já é um objeto. Vamos agora falar um pouco sobre a energia. Como nós já vimos anteriormente, o nosso universo é formado de matéria e energia. Como nós já estudamos o que é matéria, agora vamos falar um pouco da energia. Energia, deixa eu colocar aqui uma caneta para ficar melhor de trabalhar. Pronto. A energia é a grandeza que mede a capacidade de um sistema de realizar um trabalho. Veja bem, a energia está relacionada a trabalho. A energia ela é mais estudada na física. A física trabalha muito com a energia. E o conceito físico de energia é esse. Energia é a grandeza que mede a capacidade de realizar um trabalho. Essa palavra trabalho não é no sentido que você está acostumado. Trabalho é uma grandeza física. Então, onde existe trabalho, existe a energia, tá certo? São coisas relacionadas. Esse é o conceito mais atual de energia. Porém, aqui na química, como nós não trabalhamos assim diretamente com a energia que importa aqui para a química é a energia envolvida nas transformações químicas, né? As transformações da matéria, tá certo? Então, como nós já vimos, a energia ela pode transformar a matéria. Nós podemos usar um conceito mais intuitivo e mais antigo. Energia é tudo aquilo que pode transformar a matéria. Então, veja bem, tudo que transforma a matéria é um tipo de energia. A energia também pode causar ou anular movimentos. Então, veja bem, onde existe movimento, também existe energia. E a energia ela causa sensações. O ser humano consegue sentir a energia. Então, esse conceito, apesar de antigo, ele ainda pode ser utilizado na química, mas é bom lembrar que o conceito atual de energia não é esse. O conceito atual de energia é a grandeza que mede a capacidade de realizar trabalho. Esse é o conceito físico. Bom, aqui para a química não vamos aprofundar muito na energia. O mais importante é conhecer que existem diversas formas de energia. A energia elétrica, que você conhece muito bem, aquela que passa no fio, tá certo? Você não consegue ver a energia elétrica passando no fio, mas se você tocar, você vai sentir com certeza a energia elétrica. A energia mecânica ela é muito comum em nossa vida. Ela pode ser dividida em dois tipos: a cinética, que é aquela ligada ao movimento. Veja, movimento, energia cinética, tá certo? Toda vez que existe alguma coisa em movimento,
aquela coisa contém energia cinética, que é um tipo de energia mecânica. Outra energia mecânica é energia potencial, olha, é aquela energia armazenada, aquela que está guardada dentro da matéria. Então você tem uma energia potencial. Essa energia potencial também é um tipo de energia mecânica. Energia eletromagnética, essa é muito importante, né? Em geral, muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa energia. É aquela energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas. Você vai estudar muito bem isso em física. E a energia sonora, que é o som. Olha aí, o som, até a minha voz que você está ouvindo, é um exemplo de energia. Energia eólica, que é a energia dos ventos. Energia solar. A energia solar é uma energia eletromagnética, olha só. A energia solar ela é do tipo eletromagnética. Você tem aqui a luz, que é uma energia luminosa, né? O sol, ele nos dá a luz. E também tem energia térmica. O sol também nos dá energia térmica. O que seria a energia térmica? Energia térmica seria aquela relacionada ao calor, tá certo? Tanto a luz como a energia térmica, elas são exemplos de energia eletromagnética. Então, podemos perceber que existem diversas formas de energia. E, como nós já estudamos, né, eu já citei, o nosso universo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A energia também não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. O ser humano transforma a energia. Ele pega uma forma de energia e transforma em outra. Por exemplo, aqui você tem um exemplo de energia química, que é a energia dos alimentos, transformada em energia cinética, que é o movimento. Então, quando a pessoa está se movimentando, ela está transformando a energia química dos alimentos em energia cinética. Outro exemplo de transformação de energia é a combustão de uma vela. Uma vela queimando, você tem a energia química novamente, né? A energia química do material que a vela é formada. Ela está sendo transformada em energia luminosa, que é a luz que a vela emite, e também energia térmica. Então aqui você tem a energia química sendo transformada em dois tipos de energia, a luminosa, que é a luz, e a energia térmica, que é o calor que a vela fornece. E mais um exemplo aqui embaixo, você tem um ventilador que transforma energia elétrica em energia eólica, energia do vento. Então, como você pode perceber, o nosso mundo ele é cercado de transformações de energia também. Vamos agora estudar os estados físicos da matéria. Como nós já vimos em estudos anteriores, nós vivemos em um mundo material. E esta matéria nós podemos encontrar sob vários estados físicos. Aqui em nosso planeta, nós encontramos a matéria em 3 estados físicos. Não existem somente esses 3 estados físicos, mas são os mais comuns em nosso planeta. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Nesta figura você pode perceber a água nos 3 estados físicos. A água no estado líquido, a água no estado sólido, que seria o gelo, e a água no estado gasoso, que seria o ar atmosférico. O ar atmosférico ele contém água no estado gasoso, que é chamado de umidade. Então você tem um exemplo da água nos 3 estados físicos no nosso planeta. Nós vamos dar importância nesse slide às propriedades macroscópicas. O que seriam propriedades macroscópicas? As propriedades visíveis, aquelas que você consegue perceber sem ajuda de aparelho, ou seja, visualmente. O estado sólido, ele apresenta forma definida e volume definido. O que seria essa forma e esse volume definido? O sólido, ele apresenta a forma e o volume constante ou próprio, tá certo? Ele não muda a sua forma, a sua forma não depende do local onde ele está, ele já tem a forma pré-definida, né? Se você tem uma perna manca, aquela perna manca já tem aquele formato, ela não vai mudar de formato espontaneamente, tá certo? Então esse é o estado sólido. Então o importante é você perceber
a diferença entre os três estados físicos. O sólido, forma definida, volume definido, tá certo? Que é a mesma coisa que constante ou próprio. O estado líquido, já a forma ela é indefinida. A diferença do líquido para o sólido é essa, a forma indefinida. O que seria essa forma indefinida? Você percebe que o líquido ele muda a sua forma dependendo do local onde ele está. Por exemplo, se a água estiver dentro do copo, aquela água tem o formato do copo. Agora, se você virar o copo no chão, a água que está dentro do copo já não fica com aquele formato do copo, ela se esparrama no chão, ela muda a sua forma espontaneamente, dependendo do local onde ele está, o líquido está presente, tá certo? Então, por isso que a gente diz que o líquido tem forma indefinida, isso é visível. O volume continua sendo definido, quer dizer isso, o volume continua sendo constante, o líquido não muda de volume semelhante ao sólido, tá certo? Que significa esse volume definido. Se você tiver 1 litro de água, vai ser 1 litro de água, independente do local onde esteja, aquele volume ele continua sendo sempre o mesmo. Já o estado gasoso, perceba que ele tem a forma indefinida e o volume também é indefinido. É o único dos três estados que tem os dois indefinidos, né? Os dois são variáveis que nós chamamos, tá? A forma ela é variável, também a forma do gás depende do recipiente onde ele está, tá certo? E o seu volume é indefinido. O gás é o estado que aumenta e diminui de volume. Está destacado aqui nessa propriedade, ele tem uma alta expansibilidade, que é a capacidade de se expandir. Isso aqui é até espontâneo, tá? O gás se expande espontaneamente. E também tem uma alta compressibilidade. O gás se comprime, só que aí já é um processo que não é espontâneo, geralmente é provocado. Você comprime um gás num espaço menor. Como o estado gasoso, as partículas já estão bem afastadas, você consegue comprimir, tá certo? Comprimir muito um gás, colocar uma quantidade grande de gás num espaço muito pequeno. Então isso é chamado de compressibilidade, tá certo? Então essas são as propriedades macroscópicas. Tem que diferenciar as propriedades de cada estado, isso é importante. Vamos ver agora as propriedades microscópicas, aquelas propriedades que já não são visíveis, tá certo? Já é nível microscópico. Bem, o estado sólido ele apresenta uma força de atração bem maior que a força de repulsão. Veja, a atração é bem maior, então as partículas estão bem atraídas. Percebam aqui nesse desenho, nessa imagem, que o estado sólido está uma partícula grudada na outra, encostada na outra. Você tem aqui um estado mais organizado, né? O estado sólido é o estado mais organizado, justamente porque a atração ela é bem maior, então as partículas estão coesas, tá certo? Próximas uma das outras. Mas, por favor, o estado sólido ele não está parado, existe movimento. Perceba nessa animação mostrada no slide que há um movimento, é um movimento de vibração. Então as partículas estão em movimento, mas elas não podem sair do seu lugar. Essa é a principal propriedade do sólido. As partículas estão presas, então elas não podem sair. Por isso que o sólido tem a forma constante, né? Lembra do estado sólido? A forma ela é definida, justamente porque as partículas não podem se movimentar. As partículas são totalmente coesas e organizadas. Olha, o estado mais organizado é o sólido, sem liberdade de movimentação, tá certo? Então essas são as propriedades microscópicas do estado sólido. Já no estado líquido, perceba, as partículas já têm uma liberdade de movimentação, elas já saem do lugar. Isso acontece porque a força de atração é praticamente igual à força de repulsão. Veja bem, as duas forças elas são praticamente iguais. Não existe tanta diferença. Então, isso faz com que elas não queiram se aproximar, ficar presas uma na outra, mas também não queiram se afastar. Então, elas têm uma liberdade, tá certo? Então, as partículas elas são um pouco dispersas e com liberdade de movimentação. Essa é a principal diferença do líquido para o sólido.
elas têm liberdade de movimentação. Então as partículas conseguem se movimentar. Por isso que o líquido não tem forma definida, o líquido tem forma indefinida. A forma é a forma do recipiente, porque as partículas elas se movimentam, né? Tá? Elas não estão presas, tá certo? Então percebam, é um estado onde existe mais movimento. É um estado desorganizado também, né? O estado organizado é o sólido. Já o estado gasoso, olha aí a animação mostrando, as partículas estão totalmente afastadas em um movimento frenético e caótico, né? É o estado que tem mais movimentação, as partículas estão se movimentando. Então você tem aqui a força de atração menor. Perceba, a de atração é menor. Quem é maior? A força de repulsão. Então, se a força de repulsão é maior, lógico, elas se repelem, elas não se aproximam. Então, isso faz com que o estado gasoso ele queira se expandir, tá certo? Quando você tira de um recipiente menor para um recipiente maior, elas se afastam uma das outras, porque existe mais espaço agora. Então essa é a expansibilidade. Devido à força de repulsão ser maior, elas querem se afastar. E as partículas elas têm um movimento. É o estado mais desorganizado, é o estado com mais movimento, tá certo? As partículas totalmente dispersas e em constante movimentação. É um movimento caótico, desorganizado. As partículas colidem uma com as outras. As partículas colidem com a parede do recipiente, gerando o que nós chamamos de pressão gasosa, tá certo? Então esse é o estado gasoso, as suas propriedades microscópicas. Importante é você conhecer as propriedades de cada estado físico. Chegamos ao fim de mais esta videoapresentação. Bom estudo para todos!